Alô, gente. Olá mais uma vez. Bom, eu queria esclarecer a vocês uma situação que aconteceu. Desculpa, gente, que é meio não deixa de ter um tom de humor. Mas semana passada foi feita a gravação. Eu fiz uma gravação simples, eu uso nada, nenhum equipamento rebuscado. Eu fiz um teste, fiz dois trechinhos de gravação, né? Fiz o teste, gravou, saiu o som. Quando eu preparei o programa, né, a gravação, o vídeo, né, eu fiz a gravação e depois eu fui ouvir e estava mudo. Infelizmente estava mudo. E a gravação teve pouco mais de uma hora e cinco aproximadamente. Foi quanto teve a gravação da semana passada, domingo passado. Por isso, quem já teve a oportunidade de ver ou o primeiro ou o segundo vídeo, que da semana passada, domingo passado, dia 20, né, teria sido o terceiro, e hoje estaria sendo o quarto, acabou que não aconteceu, não saiu, né? Infelizmente, por causa desse detalhe que agora eu estou um pouco mais organizado aqui, eu acredito que não vai falhar, né? Pelo menos eu acredito que vai dar tudo certo, né? Deus abençoe que dê tudo certo. Bom, gente, o tema que eu vou falar hoje é o tema da semana passada que só eu fiquei sabendo, né? Só eu me ouvi, né? Tá bom. No tema de hoje, que eu vou abordar, né? Hoje, 27 de novembro de 2022, domingo, né? No tema de hoje, eu vou abordar quatro frentes. Quatro frentes da nossa vida humana, né? Que elas se englobam. Eu acredito, assim, que elas são como um elo. Uma está interligada à outra. E a gente pensou, assim, em quatro temas, né? Nós vamos falar do arrependimento. Depois nós vamos falar da decisão de ser feliz. Depois nós vamos falar da perseverança e, por fim, do bom ânimo. Eu acredito que esse encadeamento, eu organizei nessa ordem, eu acho que eles vão fazer com que a gente reflita, né, sobre coisas que acontecem na nossa vida, né, que... Bora começar logo, né, gente? Bora começar. Vou ver se eu consigo fazer em menos tempo. Eu quero ver se eu faço esses vídeos sem ter que estourar o tempo de uma hora. Acho que uma hora tá bom, né? E como a gente já está se adaptando, se acostumando, tornando um hábito, sempre consultar e será assim sempre? Não é? Eu não penso em fazer diferente disso, porque para mim, como o nome do canal se chama, o nome da página, né? Mestre, Sabedoria dos Mestres, né? Sabedoria de Mestres. Porque para mim, né, o meu maior mestre, para mim e para a humanidade, na minha informação, no meu entendimento e como eu compreendo, Jesus é o mestre dos mestres. Então, todos os mestres que vêm na humanidade, os mestres que têm uma vida espiritual, eu acredito, e provavelmente assim o é, que todos eles têm como mestre o Senhor Jesus. Mesmo aqueles que na sua época, né, antes da sua vinda em corpo físico, o Mestre Jesus, vieram outros mensageiros em várias regiões do mundo, né, defendendo condutas éticas, né, condutas pacíficas, né, que falava de uma vida, né, de solidariedade, fraternidade, de respeito ao próximo, à natureza, de respeito a um ser criador, a uma causa universal para a vida humana, tanto no seu aspecto material, que a gente pode observar, né? A gente pode tocar, palpar, né? Pode ter o contato tátil, tanto quanto aquilo que não se pode pegar, observar sua consistência, o aspecto espiritual, né? Que nem eu estava refletindo ainda há pouco, né? Eu sempre reflito, sempre estou pensando nas coisas da vida, né? Quando não estou muito atarefado com os compromissos do dia, eu tive um pensamento, uma reflexão assim, que às vezes, né, nós passamos por vários desafios e enquanto estivermos na vida da matéria, né, eu vou me ater por enquanto nesse comentário apenas a vida presente, né?
A vida é presente como a gente observa com os olhos, né? Nós somos pessoas humanas, mas eu sei, e um momento a gente vai comentar sobre isso, que nós somos seres espirituais animando um corpo material, esse veículo físico. E nós somos espíritos eternos. Então eu pensei assim, às vezes, e todos nós talvez já tenham passado por momentos como esse, né? Pessoas que são para nós desafios no nosso relacionamento, seja no trabalho, na nossa família, seja no nosso ambiente, da nossa rua, da nossa comunidade, da nossa cidade. Pessoas que às vezes não se agradam da maneira como a gente vive, ou pessoas que talvez queiram, né, de alguma maneira, né. Eu sei que talvez, nesse momento que eu estou falando esse assunto, quem estiver me ouvindo, quem estiver lendo, quem estiver vendo esse vídeo, talvez a memória associativa, né, isso é um termo que eu aprendi na psicologia. Eu li alguns livros de psicologia, né? Muito da área espiritual, principalmente do espírito Joana de Ângeles, né? E ela traz a psicologia espiritual, assim eu conceituei, né? E ela tem um momento que ela, em um ou outro livro, ela fala um pouco da psicologia hoje no mundo, né? Provavelmente só no Brasil, ou muito bem concentrada no Brasil, mas tem outros locais assim também, que é a psicologia transpessoal, que ela considera o ser espiritual, não só o corpo físico. Então eu vou falar logo do assunto que eu estava comentando, né? Nós passamos por questões de desafios, né? E a memória associativa vai buscar na minha memória atual o que eu estou passando, talvez no momento presente. Você que está me ouvindo, talvez possa estar vindo na lembrança, né? Alguma coisa que esteja associada a isso que eu estou ensinando no comentário. Então, gente, o que eu pensei assim? Às vezes, vou usar o termo, né? Inimigo. Pessoas de desafio. Essas situações que aparecem na nossa vida, de tempos em tempos, né? A gente pode pensar assim. Bom, às vezes, a pessoa desafio, né? Ela nos cria um embaraço, uma situação constrangedora. Às vezes, ela pode até ocultar para a gente, né? O que talvez ela não revele de cara limpa, né? Mas a gente aprende com o tempo, a experiência, que tudo aquilo que tenta me prejudicar, que tenta me atrapalhar a vida, que tenta me obstaculizar a minha vida, a nossa vida, a maneira que eu vivo, a maneira que eu me relaciono com as pessoas, né? E a pessoa desafio, ela aparece no nosso caminho para nos desafiar. E esse desafio, vou chegar a um comentário aqui, vamos ler o texto evangélico, a gente tem que ter maturidade para que não tenha o desafio do combate do mundo mundano. Mas o bom combate, como Paulo muito bem anotou, né? Combati o bom combate, né? Então, gente, eu pensei assim, vou resumir, porque senão eu vou fugir do assunto. Às vezes, essa pessoa desafio, ela pode interferir em parte, ou em boa parte, na nossa vida. Mas eu tenho que ter maturidade suficiente para saber administrar isso. Porque nós também temos que saber viver e temos que também saber conviver. Se nós queremos uma vida com Deus, uma vida com Jesus, nós temos que saber contornar a situação. E não tratar essa pessoa desafio no sentido de acolher aquilo que pode nos prejudicar, mas no sentido de perceber, reconhecer a situação. Talvez não seja necessário falar presencialmente com a pessoa, mas na nossa conduta, no nosso relacionamento, tendo uma atitude pacífica, né? Colocando limite. E o limite às vezes não é nem com a palavra, porque às vezes nós transmitimos mensagens apenas com a nossa maneira de ser, com a nossa conduta. Quando o Senhor Jesus fala para amarmos o nosso inimigo, não é no sentido de que nós devemos dar a ele o mesmo sentido de amor que nós temos para com um amigo pacífico que só nos quer bem. Amar o inimigo, eu estou usando a palavra que o Senhor Jesus anunciou e que os evangélicos anotaram, né? Os seus discípulos. Amar o inimigo é não ter para com ele desejos de vingança. Amar o inimigo é não ter para com ele, né, desejos que ele tenha uma má sorte, que a sua vida não dê certo, ou colocar para ele qualquer tipo de obstáculo. Amar o inimigo
compreender o que ele pode nos oferecer, ou como ele pode nos relacionar. E uma vez eu vi um irmão, inclusive da Mansão do Caminho, que até desencarnou já, né? Eu vi um vídeo dele que ele falava assim, que nós devemos amar as pessoas como elas são, e não como nós gostaríamos que elas fossem. Amar as pessoas como elas são é dar a ela o direito de viver e exercer o seu livre-arbítrio, no sentido de que como ela entende a vida. Se um dia, talvez, ela nos permitir um diálogo, nós podemos apresentar a nossa opinião de como nós entendemos a vida. E isso, o diálogo, ele é muito saudável, porque através do diálogo, de uma conversa franca, de você abrir o coração e falar sinceramente, sem a intenção de querer convencer o outro, né? Mas você ser natural, ser transparente. Às vezes, uma informação dita com as palavras carregadas de honestidade podem abrir a mente da pessoa para um horizonte de observação que ela talvez não tenha tentado ainda. Então, a gente deve pensar, né, que às vezes a pessoa desafia, eu já estou fugindo do assunto, eu estou viajando já nesse assunto. Olha só, vou voltar, senão vou viajar nessa vibe, né? Brincadeira, é um termo coloquial, né? Amar o inimigo, e é esse sentido, né? Mas o que eu queria contar era exatamente essa palavra aqui que eu meditei e refleti. O inimigo às vezes pode atrapalhar onde estamos inseridos no nosso meio social, trabalho, família. Mas talvez ele possa colocar influência e talvez possa torturar, vamos dizer assim, maltratar aquilo que está ao alcance dele, né? Se ele é influente no meio de trabalho, ele pode fazer, né, uma má impressão nossa. Dá sobre a nossa pessoa, né, uma informação que talvez, né, cause prejuízo para nós, se aquele que o ouvir não tiver maturidade suficiente. E eu pensei assim, vou resumir a história, gente, porque eu estou vendo que deu tempo. 12 minutos já. Como eu considero, e eu assim entendo e sei que nós somos seres espirituais, às vezes a pessoa desafio pode torturar aquilo que ela está vendo, observando, que ela pode ter acesso. Pode nos maltratar o corpo físico, nossa relação no nosso trabalho, na família, coisas do tipo. Mas existe algo, e assim o é que nós somos, que é permanente. Ele nunca poderá pegar, torturar, maltratar aquilo que não é palpável, aquilo que não é visível, como as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso conteúdo mental, o ser espiritual que nós somos. Isso é algo que Deus é tão maravilhoso na sua construção para com a vida humana que Ele colocou limites em tudo. E aí é que está nosso aprendizado. Bom, se Ele pode, a pessoa desafio, me influenciar, me maltratar nesse aspecto que eu comentei conosco aqui, existe algo que é inacessível para Ele. É o conteúdo permanente de todos nós. E aí está o grande desafio de nós. É fazer com que esse conteúdo, que esse é permanente, as emoções, os pensamentos, né? Aquilo que eu vou transportar comigo, que isso tenha em mim um conteúdo de uma vida eterna. Uma vida eterna que é aquilo que se desenvolve como virtude é excelente. E nesse caso que a gente comenta aqui, poderemos chamar de tolerância para aquela pessoa que é insistente com uma conduta, uma relação conosco inamistosa. Tolerância porque, mesmo que ele saiba como eu penso, como eu vivo, e se eu tiver tido a oportunidade de apresentar a ele a minha maneira de pensar, de viver, e ele assim não considerou, não compreendeu, não respeitou isso, tolerância. Porque o tempo é o mestre de todo aprendizado, de toda evolução. Sempre é assim. A vida humana é assim. A natureza não dá saltos. Todo o processo evolutivo, ele tem um início, um desenvolvimento, e se chega cada vez mais em degraus evolutivos. Então, um dia, não se sabe quando, mas Deus sabe, esse nosso irmão vai despertar para um sentido verdadeiro da vida.
Nós não temos o próprio exemplo do nosso grande, né, irmão, que foi um dos mais e mais profundos divulgadores da mensagem do Senhor Jesus? Paulo de Tarso, né, que inicialmente ele perseguiu os cristãos, assassinou alguns, né, mas o Senhor Jesus disse que ele era um vaso escolhido e ele fez dele, né, o seu mensageiro. Ele pregou a sua palavra. E vejam bem, gente, como é importante. Quando a gente quer viver uma vida com Deus, uma vida com Jesus, a gente se torna um vaso. Bom, eu sou do preceito que Jesus, ele não vai ditar a minha regra de conduta. Porque se ele ditasse a minha regra de conduta, ele estaria infringido contra uma lei de Deus, que é a do livre-arbítrio. Mas a gente tem que pensar assim, que ele vai nos inspirar na medida que eu queira ele como sendo o meu condutor. E a partir do momento que eu começo a fazer investimentos para exercitar virtudes que ele nos legou, o seu evangelho sagrado, o seu evangelho perfeito, o seu evangelho puro, de um mensageiro crístico, que Jesus era o Cristo, e é, né? Nós podemos incorporar sua mensagem. Eu não sei se eu cheguei a comentar no vídeo que não teve áudio, né? Ou foi no anterior, que existe uma mensagem que diz que Jesus vai voltar. Isso é muito apregoado nas igrejas evangélicas. Bom, eu não tenho cabedal suficiente para dizer com exatas palavras o nível mais profundo e preciso dessas palavras que estão na Bíblia. Mas eu posso fazer uma interpretação que é a minha interpretação. E não estou querendo dizer que essa é a verdade absoluta sobre essa passagem. Mas eu penso assim, por que você quer esperar? A reflexão que eu faço é assim, por que você quer esperar que Jesus venha se o que ele ensinou até hoje para nós, mesmo aqueles que conhecem essa mensagem, ainda não a vivem com profundidade? Ainda não há um momento para isso. Eu acredito assim no meu pensamento. Porque é que nem assim uma escola. O aluno do ensino fundamental. Ele faz o curso primário, né? E fez aquele curso ali. Bom, ele só vai passar para o ensino médio se ele terminar o curso fundamental. E o Senhor Jesus deixou um legado no seu evangelho. Estarmos aqui a desenvolver. E eu sou do preceito que muitos de nós, a grande maioria de nós, ou todos nós, não vamos conseguir em uma única vida. São várias vidas até o desenvolvimento disso tudo. Haverá um momento que nós vamos comentar sobre a reencarnação, que eu tenho, não só acredito, como eu sei que assim é. Isso estabelece, de fato, um entendimento claro sobre a justiça de Deus. Porque existem tantas coisas diferentes no mundo. Uns mais abastados de coisas materiais, outras pessoas mais humanas, mais fraternas, outras tão perversas. Essa heterogeneidade do ser humano em todo lugar, em toda parte. Né? E às vezes acontece os desafios humanos que a gente, de quem menos espera, vem algo que nos desaponta, e no mesmo sentido dessa reflexão de quem menos espera, vem algo que a gente nos felicita. Então a gente não tem que olhar, como o Senhor Jesus disse, né? Vós julgai segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se eu julgo, não sou eu somente que julgo, mas eu e aquele que me enviou. Não me conheceis, nem a mim nem ao meu Pai. Isso é um trecho que ele fala sobre, que ele diz que é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, gente, a gente tem que saber ter uma mente aberta, porque nem todas as palavras de Jesus, nem todas, a gente pode interpretar literalmente, como se diz numa palavra ao pé da letra. Existem passagens que são códigos de um desenvolvimento para a humanidade futura. Não existe aquela passagem que ele fala com os discípulos? Um dos discípulos pergunta, por que o Senhor fala para eles por parábolas? E ele diz, porque para vocês lhes é dado conhecer o reino dos céus, mas para eles não. Porque ouvindo não escutam, vendo não enxergam. E se cumpre a palavra de Isaías. Ou seja, gente, são várias passagens. Então, voltando ao tema, né? Gente, eu estou com 20 minutos e ainda não entrei no tema de hoje. Gente, assim, é algo que eu queria comentar, né?
Jesus deve vir, sim. Mas para que ele venha, na minha interpretação, é necessário que essa humanidade, ele disse isso, quando o meu verbo, o meu evangelho for apregoado em todo o mundo, em todo o planeta. Quantos ainda não conhecem Jesus? Quantos ainda que conhecem Jesus fazem aquilo com aquilo que podem fazer? Ele sabe que todos aqueles que estão iniciando numa vida de aprendizado da sua doutrina de amor, do seu evangelho, não é de um dia para o outro que eles vão, vou usar um termo, incorporar toda a sua mensagem, viver toda a sua mensagem. Isso é um processo de desenvolvimento paulatino, ou seja, um dia após o outro, de grão em grão, de pouco em pouco, né? Porque ele não disse em outra passagem que existem os corações que são o solo fértil, que renderão 30, 60, 100. Assim é cada um de nós. Cada um de nós está num processo evolutivo, num degrau evolutivo. Mas ninguém é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Cada um está no degrau que fez de si mesmo. E quando eu comentei que Jesus não vai ditar nossa regra de conduta, é que ele não vai nos conduzir no sentido de que faça isso, faça aquilo. Jesus não dá ordens. No sentido de que você vai fazer isso porque eu quero que você faça isso. Lembra que livre-arbítrio é a lei de Deus. E no momento quando ele teve o poder de fazer isso, ele deu o exemplo máximo do amor. A passagem da mulher que foi pega em adultério, e aqueles homens cheios de maldade, querendo apedrejar aquela mulher, e colocaram o Senhor Jesus em desafio, dizendo para ele: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. E aí, que foi que o Senhor Jesus fez? Ele baixou a cabeça, ficou rabiscando o chão, como está no texto evangélico, né? Eles voltam a interrogá-lo. O que pensas tu sobre isso? Ele vai, levanta a cabeça, olha para eles, né, e diz: Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Eu vou continuar o texto, mas eu vou fazer a reflexão antes. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Que em verdade nós não temos o direito de julgar ninguém. E se no momento queremos nos permitir julgar alguém, só podemos julgar se aquilo que nós reprovamos no nosso próximo não existe na nossa conduta. E quando eu julgo, não é no sentido de menosprezar o ser humano, de depreciar aquele ser humano. É no sentido de educação, no sentido de orientação. Porque ele, naquele momento, dando continuidade, ele falou: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E aí todas as pessoas, né, os primeiros pelos idosos foram embora, largaram as pedras e deixaram a mulher lá na praça, sem ninguém, só ela e Jesus. E aí o Senhor Jesus olha para ela e pergunta: onde estão os vossos acusadores? E ela responde: se foram. E ele disse: eu também não julgo. Vai e não tornes mais a pecar. Por que o Senhor Jesus disse isso a ela? Vai e não tornes mais a pecar. Porque o papel daquele que ama é educar. E ele orientou ela. Bom, para você não passar por uma situação como essa, né, de ser julgada pelos homens, eu vou tentar, na minha interpretação, alcançar o entendimento que eu observo nesse dia de hoje sobre essa passagem. Ele diz: não tornes a pecar. Bom, todo o processo de educação da alma, ele é um exercício. Mas eu tenho que ter, como o tema de hoje, nós vamos falar sobre isso, o arrependimento. O arrependimento de que eu considero que aquilo que eu fiz de mim, ou como ser humano, meu semelhante, ou como eu levo parte da minha vida, e essa parte da minha vida ele me torna uma pessoa vulnerável, ele me torna uma pessoa escrava de situações, experiências, ou vícios, seja lá o que for, eu devo me arrepender daquela conduta. Se ela prejudica a mim, ou a mim e a outras pessoas, eu devo ter um momento de que eu devo amadurecer e refletir que isso prejudica, isso faz mal. E aí a gente pensa assim:
eu tenho que ter a decisão de ser feliz. Segundo ponto do tema de hoje. Decisão de ser feliz no sentido não na felicidade perecível. Porque existe a felicidade de algum momento. Por exemplo, as pessoas dizem assim às vezes, nós dizemos assim muitas vezes, eu quero viver em paz. Às vezes as pessoas pensam que paz é não ter barulho ou situações que ponham ela em constrangimento ou estresse pelo lado de fora. Mas o lado de fora não nos pertence. Não está sob o meu controle. Quem pode dizer que pode controlar o que vai me acontecer na outra quadra onde estou caminhando? Ou no dia seguinte, ou durante o sono? Ou se eu sou um motorista, quem pode garantir de que não vai me acontecer nenhum acidente? Enquanto estamos no mundo da matéria, somos todos vulneráveis e podemos passar por qualquer tipo de experiência. Então, gente, o Senhor Jesus disse a ela, né? Vai e não tornes mais a pecar. Quem era daqueles que não tinha pecado? Ele apenas. Porque ele disse, atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. O Senhor Jesus era o único que estava sem pecado. E o que ele fez? Perdoou. Não julgou. Não menosprezou, não depreciou aquela pessoa, aquela senhora, aquela mulher. Porque ele é um mestre que ama. Ele é a luz do mundo. 27 minutos. Vou entrar no tema. O tema que eu queria começar a conversar com a gente, como eu falei aqui, né, no texto eu vou revisar. Arrependimento, decisão de ser feliz, perseverança, bom ânimo. Arrependimento a gente começou a conversar um pouco, né? Decisão de ser feliz, perseverança, porque, gente, não é fácil mudar a nós mesmos. Às vezes as pessoas pensam assim, vou fazer um comentário, não vou entrar muito no assunto. Eu queria ter muito dinheiro porque eu queria fazer muita caridade. Eu quero ser um político porque eu vou ajudar as pessoas da minha comunidade. Seja como da minha cidade, do meu estado, no meu país. Nos vários cargos políticos que existem por aí. Mas será que às vezes, ou na grande maioria das vezes, a nossa intenção é realmente ajudar? Ou será que a gente está se utilizando de uma situação para aqueles que nos veem acreditem naquilo que eu estou apresentando? Porque eu quero cativar as pessoas nessa ideia. Mas aquele que está adentrando nessa linha, ele não se engana. Tanto quanto não engana a Deus. Tanto quanto não engana ao Senhor Jesus. Então nós temos que ter maturidade, porque o Senhor Jesus ficou muito bem claro. Aquele que não é no pouco, não será no muito. Se aquilo que está ao nosso alcance, nós sendo usufrutuários das coisas de Deus, nós não sabemos ser bons administradores, será que se eu tiver um cargo de maior relevância, influência no meu meio, eu vou saber conduzir? Bom, primeiro eu tenho que aprender a conduzir a minha vida. Se na minha vida eu sou uma pessoa responsável, se eu me amo, se eu me respeito, se eu não maltrato o meu veículo físico, não entorpeço, se na minha vida mental, emocional, eu ando com equilíbrio, certo equilíbrio, nós não seremos perfeitos. Ninguém é perfeito nesse mundo, com exceção daquele que veio ao mundo como sendo o único mestre perfeito, o Cristo de Deus, o Senhor Jesus. Somente Ele era perfeito. Então, gente, é o tema de hoje que a gente vai começar, tá bom? Eu vou entrar para cá, já são 29 minutos, passei meia hora. O primeiro texto, né, é em Mateus, capítulo 1, 2 a 6. Também está em Lucas, capítulo 3, 1 a 9. Que fala sobre a pregação de a pregação de João Batista, né? E João Batista, ele era aquele que veio preparar os caminhos do Senhor Jesus, né? E João Batista foi contemporâneo de Jesus, né? Tem a passagem que Maria vai visitar, né,
Perdão pela falta da precisão do nome. Isabel. Maria, mãe de Jesus, vai visitar Isabel, né? Se não me falha a memória, esse é o nome. Que era sua prima, né? Já era idosa, né? E aí ela ficou grávida de um filho, né? E foi falado, né? Seu esposo, né? Zacarias, ele sofreu uma certa educação do anjo, né? Dizendo que porque não acredita no anjo, né? O anjo deu uma certa... ele limitou um pouco. Bom, você não acreditou em mim, que eu sou mensageiro do Senhor Jesus? Você vai ficar você vai ficar mudo. Você não vai falar até segunda ordem. Eu estou falando minhas palavras, tá bom, gente? Por favor. E aí, né, ele ficou mudo. Mas quando vai ser feito o batismo de João, né? E o cerimonialista, a palavra do tempo de hoje, né? Ele fez a seguinte pregação, no momento que ele disse que ia dar o nome de Zacarias, né? E a Isabel fala, não, o nome dele não será Zacarias, mas será João. E aí ela olha para Zacarias, o pai, né? E aí ele pega uma tabuinha e escreve, seu nome é João. Quando ele anota o seu nome é João, a língua dele se solta e ele é inspirado, né? Por aquele que o inspirou. Ele faz a profecia do que seria a vida de João, né? Iluminar os caminhos, preparar os caminhos do Senhor, né? E é uma passagem muito linda, né? Muito linda, né? E João fez o trabalho que fez, né? Ele diz assim, né? Eu vou fazer, gente, me aproximando daqui, porque o microfone está logo aqui. Se eu virar para cá, olha como o som fica um pouco longe. Eu vou tentar fazer assim. Vou virar aqui, computador, para não ter que forçar muito, tá bom? Diz assim, né? Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto, na Judéia, e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E o trecho principal que eu gostaria de comentar pra gente, né? Diz assim, né? Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E aí, eu vou logo ao trecho para não me estender muito, tá, gente? Porque a Bíblia é cheia de ensinamentos profundos. E eu vou pronunciar o trecho do versículo 8. Diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Ele continua, mas eu quero comentar esse trecho aqui, ó. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O fruto, gente, no meu entendimento, ele é o fim. O fim de uma obra iniciada. Quando o agricultor planta a semente, ele primeiro ara o chão, né? Ara a terra. Ele prepara o terreno, né? Ele cava, calcula a profundidade para aquela semente, põe a semente, tapa, né? Ele coloca água, irriga, né? E ele vai cuidando daquela semente até ela germinar. Ela germina, se desenvolve, cresce, dá a flor, tem as folhas, o caule, os galhos, a folha, a flor e o fruto. O fruto é o fim objetivado pelo agricultor. A mensagem diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O fruto é o fim. Mas o que é a causa? É a semente que foi plantada. A semente é o início. O início de uma mudança. O início de uma transformação.
o início de uma transfiguração, o início de uma caminhada, o início de uma jornada, o início de uma viagem, o início de uma passagem de um extremo ao outro. Bom, o fruto é o desenvolvimento adquirido que gerou algo que a gente vai apreciar. Mas quando se aprecia o fruto, houve toda uma caminhada, um desenvolvimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando eu estou saboreando fruto, e eu vou fazer alusão ao que eu quero comentar no nosso vídeo, é que o arrependimento, ele é a ideia, que deve se harmonizar com a emoção. E deve-se, em um momento, passar para fora de nós, como uma atitude. É uma trindade. Eu penso, eu devo sentir e eu devo agir. Porque o pensamento, teve um vídeo nosso, o primeiro, que falamos sobre isso. O pensamento é o início de tudo. Então eu penso, sinto, posso agir. Então, a gente pode fazer assim, na minha interpretação, que eu quero apresentar no nosso diálogo, na nossa reflexão. Quando eu estou saboreando o fruto digno de arrependimento, é porque houve a mudança. Aquela pessoa que eu era no passado, ou aquela pessoa, ou aquela conduta que eu levava, ou aquele vício que me retinha, ou aquela coisa que me escravizava, eu fiz a transposição. Eu fiz a mudança. Eu dei o salto. Então, quando acontece isso, o fruto digno do arrependimento. O fruto, fim, digno. E agora posso ter paz. Porque a paz que eu adquiri não é a paz do mundo, como o Senhor Jesus falou. Eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque como eu comecei no nosso comentário, às vezes nós, em algum momento, queremos a paz de fora. Ah, eu não quero ver, porque nem esses cachorrinhos estão fazendo barulho agora aqui. São os cachorros aqui do quintal de casa. E os da rua, Eles começam um diálogo, Só eles entendem a linguagem deles. Então, gente, a paz, Vou me ater ao exemplo da paz. Às vezes a gente pensa assim, eu quero ter paz. Vocês estão fazendo barulho. Vocês estão me prejudicando. Vocês estão me perturbando. Eu não quero ter problemas. Eu quero ter paz. E uma vez no meu início da minha jornada para aprender os ensinamentos de Jesus, eu até comentava nas minhas orações com o Senhor, no meu interlóquio com Ele, no meu diálogo com Ele, eu pensava assim, Senhor, me ajude a ter paz e tudo mais, E aí os problemas não paravam, Porque, gente, eu entendo, eu aprendi assim que quando o Senhor Jesus disse, eu vos dou a minha paz, é no sentido de que eu não devo depender da parte de fora, que não está sob meu controle para ter paz. A paz verdadeira, assim eu entendo, é de dentro. Porque quando eu adquiro a paz legítima e verdadeira e profunda, isso é um longo desenvolvimento, não estou dizendo que eu tenho essa paz, estou dizendo minha interpretação sobre a paz. Os problemas podem acontecer, as situações, desafios, o mundo pode estar em guerra por fora de mim, mas eu permaneço, tranquilo. Eu não me deixo ser modificado pela influência de fora. Eu não deixo de fazer o bem, eu não deixo de ser solidário, eu não deixo de ser fraterno, eu não deixo de ser amigo. Eu não deixo de servir ao meu semelhante. Então a paz de fora, ela não depende de nós. Então nós devemos aprender a conquistar a paz de dentro, porque essa é verdadeira. É a paz verdadeira, é a paz de dentro. Porque se eu depender do outro para ter paz, a minha vida será ditada pela conduta do outro.
Eu não terei responsabilidade sobre exercer o que eu quero de mim. E o que eu quero de mim, eu não devo... Eu vou fazer uma colocação aqui, gente, mas eu não vou me aprofundar muito. Nós vivemos num mundo material. Nós humanos que estamos animando, todos nós, um veículo físico. E aí, gente, nós temos que aprender, e assim deve ser solidários, fraternos, um ajudando o outro com aquilo que está ao alcance de cada um. Isso é verdadeira família. Essa verdadeira fraternidade. A família de Deus são todos nós. Eu vou fazer um pequeno comentário. Num vídeo futuro eu vou me aprofundar sobre isso. Vocês acreditam mesmo que o Senhor Jesus, ou que Deus, vou falar de Deus, né? Que Deus tem alguma coisa que tenha criado que se perca do seu controle? Ou que se vá se destruir? Nada no universo, visível e não visível, está fora do controle de Deus. Nada, exatamente nada, aquilo que nós podemos chamar de matéria, espírito e matéria, nada é criação do homem, do espírito humano. A criatura será sempre criatura. E o Criador será sempre o Criador. E nós seremos sempre filhos de Deus. Claro que nós vamos evoluir, porque o Senhor Jesus muito bem disse isso, né? Tudo quanto eu faço, vós todos podeis fazer e muito mais. Porque ele fazia alusão à evolução humana. Claro está que nesse mundo não atingiremos todo o ápice do Espírito Eterno. Isso aqui é uma escola, uma das primeiras escolas de reencarnações de espíritos humanos. Mas nós evoluiremos. Mas isso é tema para outro capítulo. Não posso fugir do assunto. Então, gente, a gente pode refletir assim. O inimigo, como o Senhor Jesus chamou assim, né? Eu vou me lembrar aqui da palavra, né? Que ele fala, exatamente quando ele diz que é a luz do mundo, né? Que eu comentei no início. Que... eu não lembro se ele falou a palavra diabo, se falou a palavra demônio. Eu não lembro o que ele falou, né? Mas ele tem esse trecho, depois, talvez no outro vídeo, não é o tema de hoje, mas fiz apenas uma ponte com esse capítulo. Ele fala assim, que ele nunca se firmou na verdade. Ele foi homicida sempre, a vida toda, e nunca se firmou na verdade. Mas eu acredito assim, gente, e eu sei que é assim. Porque aí vai ter um capítulo lá na frente, ano que vem. A gente vai falar sobre a reencarnação, e nós vamos falar de espíritos que animaram outras vidas, né? E que em outras vidas vieram, evoluíram e mudaram de vida. É o tema de hoje, né? O arrependimento, tudo mais. Por isso eu comentei no início, em uma parte do nosso vídeo, que não é numa vida só. São várias vidas até atingirmos um desenvolvimento. Eu não vou comentar o que vem na minha mente aqui agora, porque eu acredito que não é o momento. Vai ter um momento que a gente vai falar sobre reencarnação. Que eu sei que assim é. Tá bom? Vou só fazer um pequeno comentário. Mas por que eu não lembro de uma outra vida? Porque nós estamos num corpo novo. Esse corpo tem um cérebro do momento presente. Mas quando eu saio do corpo, eu tenho acesso a algumas memórias. E aí vem o passado. Tá bom? Para alguns. Não, tem várias coisas que a gente pode comentar sobre isso, mas eu não vou me prender a isso. Então, gente, Deus ama esse ser demoníaco, porque ele é filho dele. Não, por favor, vamos interpretar mal, a gente vai ter um momento para conversar isso, que o demônio é algo fora da criação. O demônio, como vamos dizer assim, né, é um espírito perverso, voltado para o mal, para o crime. Ele pode influenciar aqueles que guardam no coração e na mente linhas de tendência nessa direção, aos quais ele pode influenciar. Todos nós podemos estar em algum momento ou outro acessível a tipo de influências malignas. Tá bom? Então, gente, vamos pensar assim, para terminar esse primeiro trecho, né? Que João Batista, né, pregava o arrependimento. E o arrependimento é produzir, pois, frutos dignos do arrependimento.
Então o arrependimento ele deve existir na nossa vida para que a gente possa exercer uma vida nova, né? Tá, esse foi o primeiro comentário. O segundo tema de hoje, né, que eu gostaria de comentar é a decisão de ser feliz. Decisão de ser feliz. Decisão de ser feliz, eu vou fazer vou pegar um trecho do Evangelho de Jesus, tá? E depois vou pegar uma mensagem de um espírito. Mateus, capítulo 11, num trecho que Jesus vai à casa de Marta e Maria, né? E aí Maria, né, ela ficou ouvindo o Senhor Jesus fazer a sua explanação, a sua mensagem, e Marta ficou preocupada com os afazeres, coisas da cozinha, da louça, coisas da casa, né? E aí diz assim, né? É no versículo 40. Diz assim: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse trecho ele é muito significativo para todos nós. Vieram várias lembranças aqui para mim de outras passagens que fazem ponte com esse trecho. E a primeira passagem que veio aqui foi quando o Senhor Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Não vos preocupeis, numa outra passagem, com o que vais comer amanhã, ou vai vestir, ou vai beber. Deus sabe que tendes necessidade dessas coisas. Eu vou fazer um resumo do que eu estou lembrando, mais ou menos. Claro que o texto é bem mais completo, bem mais precioso, o texto original. Veja as aves do céu que não semeiam, não fiam, os lírios do campo. E o Senhor Jesus fala, no primeiro momento que eu comentei, né, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E depois ele fala, no outro momento dessa passagem, né, para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, o que a gente vai vestir, o que vai comer. E aí tem esse trecho de Maria, né, que Maria, né, e Marta estavam lá, né, na casa, mas Maria observou a mensagem de Jesus. Gente, assim, o que eu interpreto sobre isso nessa nossa reflexão? Que nós devemos sim cuidar de ter o nosso emprego, do nosso trabalho, de garantir a nossa subsistência, né? Se eu ganho algum recurso que me garanta, que me permita, né, algum mimo, seja um mimo no sentido daquilo que a gente pode comer, ou um mimo no sentido de que eu possa ter um lazer diferente, ou um mimo que eu possa ter algum aparelho que me dê algum conforto em casa, coisas do tipo. Bom, se eu adquiro essas coisas todas com fruto do meu trabalho, muito louvável que eu desfrute disso. Eu não quero dizer aqui, não é isso que o Senhor Jesus quis dizer, que nós não devemos não devemos apreciar essas coisas, nós devemos apreciar sim. Porque o homem, ele está no mundo para viver as coisas do mundo, mas não deve se prender ao mundo, e nem deve ser mundano. Deve ser usufrutuário das coisas de Deus. E aquilo que é temporário, perecível, eu devo usar com equilíbrio. E eu não devo ser escasso para aquele que tem necessidade. Eu devo repartir com aquele que tem carência. Porque se eu aprendo a ser fraterno, solidário, eu estou sabendo exercer uma administração e usufruto daquilo que está ao meu alcance. O comentário anterior, né? Se eu não consigo sendo pouco, como é que eu vou sendo muito? Então, gente, assim, quando ele fala, na minha interpretação, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é que eu devo trabalhar principalmente aquilo que eu vou transportar comigo. O reino de Deus não é um espaço. Claro que aqueles que são fiéis a Jesus e fazem o bem, claro que quando desencarnarem, vão para um espaço com o qual se identificam. Nessa linha
de conduta. Mas o reino de Deus, ele é um estado de alma. Ele é um estado de evolutivo, onde existe um leque de virtudes, né, de condutas que estão em equilíbrio e desenvolvimento na direção de Deus. Então, a gente pensa assim, que quando eu busco o reino de Deus primeiro, quando o Senhor Jesus faz isso, esse comentário, esse convite, é no sentido que eu devo trabalhar aquilo que eu vou transportar comigo principalmente. Porque tudo aquilo que até o meu veículo físico, do pó vieste, ao pó retornarás. Ele fala do veículo físico, do corpo físico. Mas o espírito permanece vivo. A matéria está viva porque o espírito que eu sou a anima, dá vida. Vamos fazer um estudo, uma reflexão sobre isso num vídeo futuro. Então, se eu estou usufruindo das coisas materiais, eu devo estar também, e principalmente, exercendo, desenvolvendo aquilo que é o reino dos céus. Eu posso dizer assim, numa interpretação minha, o reino dos céus é a solidariedade que não cobra preço. O reino dos céus é a fraternidade que não deseja paga ou tem interesse obscuro. O reino dos céus é o perdão sem retenção de mágoa, ou rancor ou desejo de vingança. O reino dos céus é a humildade que no meu sentimento, no meu pensamento, eu não me acho melhor, nem me exalto acima do meu semelhante. O reino dos céus pode ser também dito como sendo refletido na minha mensagem de reflexão, que o reino dos céus é a simplicidade, né? O reino dos céus é a caridade. O reino dos céus é o amor. O reino dos céus é o perdão que eu exerço no meu coração. Ou seja, o reino dos céus é a virtude que eu estou desenvolvendo em mim e é algo permanente, porque isso ninguém me tira. Isso vai ser transportado comigo. O reino dos céus pode ser o meu pensamento que está pensando sempre em ser útil, em ser solícito, em fazer onde eu estiver, que, claro que eu não vou ser, eu não vou viver uma vida puritana, querendo ser puro, no sentido de ser perfeito, no sentido de ser santo, uma vida de santidade. Eu ser uma pessoa normal, eu viver com as pessoas. Se eu sentir vontade de rir um momento, ria. O riso é saudável, ele é terapêutico. Se eu quiser fazer uma piada, uma brincadeira, um meu semelhante, um amigo meu, seja na sua presença ou não na sua presença, desde que eu não guarde um sentido de menosprezo, um sentido de humilhação, um sentido de querer depreciar aquela pessoa, julgando ou falando de alguma parte da sua vida, seja a vida exterior ou interior, no sentido de querer humilhar, destruir aquela vida, menosprezar aquela pessoa, não tem problema, gente. Se não fosse isso, o Brasil não teria o humor que tem, que é muito bem desenvolvido pelos seus artistas, né? Humoristas, né? Eu devo. Bom, se eu quero comer uma comida um pouco mais rebuscada, posso um dia ter com meus amigos ou a minha família, fazer um almoço ou um jantar, um aniversário, alguma coisa. Eu quero dançar, eu posso viver as coisas do mundo, mas com equilíbrio, responsabilidade em que eu não prejudique. Isso é entendimento íntimo de cada um. É o meu entendimento. Entendeu? E assim, quando eu falei assim, não querer ser puritano, é querer achar que nessa vida eu vou estar isolado do mundo. Não faço isso porque isso é pecado. Pecado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu entendo assim. É aquilo que você faz com o sentido de prejudicar. Onde você calcula, onde você arquiteta e maquina algo para destruir alguém. Nós pecamos muitas vezes. Nós não somos perfeitos. Nós vamos falhar. Até o fim da nossa vida nós vamos cometer tropeços. Porque ninguém aqui de nós é perfeito. Mas agora, quando eu arquiteto, calculo, desenvolvo, faço um mapa para destruir uma vida, prejudicar um ser humano, na minha interpretação isso é pecado. Não temos o exemplo dos próprios discípulos?
Judas não vendeu Jesus? Pedro não negou o Mestre 3 vezes? Tomé não tinha fé que ele tinha ressuscitado? Não teve fé que ele tinha ressuscitado e não acreditou? E o que ele mais pregou não foi: foste salvo graças à tua fé. A tua fé te salvou. O que ele mais pregava é que o que salvava aquela pessoa, o que orava aquela pessoa, era a fé. E Tomé não duvidou. Ele não teve fé que o Senhor Jesus... Ele não tinha ouvido que ele ressuscitaria no terceiro dia e voltaria. E não acreditou. Os discípulos que estiveram durante 3 anos, aproximadamente, né? Todos os dias ouvindo ele, vendo os poderes que ele estava investido, só ele pôde fazer, e tantos outros feitos. Quem somos nós para dizer que vamos ser perfeitos, que não vamos falhar? Ninguém. Nós vamos, com certeza, cometer falhas até o fim da nossa vida. Mas se eu quero viver uma vida de equilíbrio, eu devo trabalhar para que eu diminua isso. Tá bom, gente? É a minha reflexão sobre essa passagem, né? E vamos ao texto que está dentro do tema, que é um texto, né, que eu colhi, que fala da decisão de ser feliz, né? E esse texto, eu vou falar muito desse espírito aqui. Ele é um espírito, né, que na sua última encarnação, ele animou um corpo feminino, ela foi freira no Brasil, na Bahia, e ela é a guia espiritual do médium. Eu acredito que eu não tenho informação, mas eu acho que o Divaldo Franco, né? Eu acho que ele ainda está vivo. Eu perdi o contato das informações sobre ele, mas eu posso até consultar, falar no próximo vídeo, né? Mas o Divaldo Franco, ele tem mais de 90 anos. Até onde eu lembro, o último aniversário que eu acompanhei dele na internet, que eu fiquei sabendo, ele já tinha 94... veículo. Ele já tinha 94 anos, né? E eu gosto muito da linha de raciocínio dela. Porque eu acredito assim, que ela, de todos os textos psicografados em livros, que eu li muitos livros de espíritas, né? Eu acredito que é o espírito assim mais preciso na interpretação de Deus, de Jesus e do sentido da vida que eu tive a oportunidade de conhecer através dos livros. E ela tem uma mensagem que foi muito significativa para mim, porque eu aprendi nessa mensagem, e foi lendo ela e tantas outras mensagens dela, que eu consegui entender que nós na vida, quando queremos fazer mudanças reais, nós temos que ter decisão para isso. E o texto tem como título da mensagem Decisão de Ser Feliz. Diz assim, eu vou tentar me aproximar ao máximo aqui do microfone, que é para o som não ficar desviado, tá bom, gente? Diz assim, decisão de ser feliz. Empenha-te ao máximo para tornar a tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. É importante que tudo quanto faças apresente um significado positivo, motivador de novos estímulos para o prosseguimento da tua existência, que se deve caracterizar por experiências enriquecedoras. Se as pessoas que te cercam não concordam com a tua opção de ser feliz, não te deixes coroções e, sem qualquer agressão, continua gerando bem-estar. És a única pessoa com quem contarás para estar contigo, desde o berço até o túmulo, e depois dele, como resultado dos teus atos. Gerar simpatia, produzindo estímulos otimistas para ti mesmo, representa um crescimento emocional significativo. A maturidade psicológica em pleno desabrochar. É relevante que o teu comportamento produza um intercâmbio agradável, caricioso, com as demais pessoas. No entanto, se não te comprazer, transformar-se-á em tormento, induzindo-te a atitudes perturbadoras, desonestas. Tuas mudanças e atitudes afetam aqueles com os quais convives. É natural, portanto, que te planificando, brindem-te com mais recursos para a geração de alegrias em volta de ti. Todos os grandes líderes da humanidade lutaram até lograr sua meta, alcançar que a haviam elegido como felicidade, como fundamental para a contínua busca. Buda anunciou a todo o conforto principesco para atingir a iluminação. Maomé sofreu perseguição e permaneceu indômito até lograr sua meta. Gandhi foi preso inúmeras vezes, sem reagir, fiel aos planos da não-violência e da liberdade para o seu povo. E Jesus preferiu a cruz infamante
a mudança de comportamento fixada no amor. Todos quanto anelam pela integração com a consciência cósmica, geram simpatia e animosidade no mundo, estando sempre a braços com os sentimentos desencontrados dos outros, porém fiéis a si mesmos, com quem sempre contam, tanto quanto naturalmente com Deus. Quando se elege uma existência enriquecida de paz e bem-estar, não se está eximindo ao sofrimento, às lutas, às dificuldades que aparecem. Pelo contrário, elas sempre surgem como desafios perturbadores que a pessoa deve enfrentar, sem perder o rumo, nem alterar o prazer que experimenta na preservação do comportamento elegido. Transforma dessa maneira os teus estímulos afligentes em contribuição positiva, não se lamentando, não sofrendo, não desistindo. Quem na luta apenas vê sofrimento possui conduta patológica, necessitando de tratamento adequado. A vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo quando sob a injunção libertadora de provas e expiações. Tornando tua vida agradável, serão frutíferos e ensoladores todos os teus dias. Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. Bom, gente, acho que eu não preciso comentar mais nada, né? O texto foi muito bem direto e literal. Passa de 1 hora. Eu vou tentar caminhar, que eu não quero que esse vídeo fique tão longo, cansativo. Talvez a grande maioria das pessoas possa iniciar, ver que ficou longo. Bom, o meu objetivo não é fazer proselitismo nem adeptos para as minhas interpretações, mesmo porque isso foi comentado no primeiro vídeo que eu não tenho esse objetivo. Esse objetivo desse trabalho, dessas publicações, não é outro senão de refletir, né? Às vezes o nosso tempo de trabalho, nossa vida, a gente às vezes não tem tempo de comentar sobre isso, né? De falar sobre a vida. E eu quero, pelo menos de uma maneira ou de outra, me permitir que eu fale, que seja na internet, né? Nesse meio de comunicação, que são as redes sociais, comentar para que talvez, né, alguém possa, talvez precise meditar, talvez precise refletir, e talvez não tenha encontrado alguém que possa conversar como eu também não encontrei. E eu converso com um vídeo, com essa câmera, que quem vê esse vídeo, e teve um ou outro amigo, pessoas que me conhecem no meu canal do Facebook, que comentaram, uma coisa ou outra, né? Mas eu não guardo nenhuma pretensão de querer fama, ou querer qualquer tipo de desenvolvimento no sentido de agradar muitos. Se o próprio Senhor, né, legítimo mensageiro dessas mensagens que eu faço reflexão, tento interpretar no meu entendimento, né, ele que foi, né, presente entre nós, né, e não tem ninguém que se iguale e nunca vai se igualar a ele, né. Eu sou apenas um aluno da vida, que tenho como ele um mestre maior, mas eu considero também ensinamentos de todos aqueles que no coração, seja rotulado de religião ou não, possam ensinar alguma coisa. E às vezes não precisa ser só ensinamentos no sentido espiritual, ou que tenha algum conteúdo religioso, mas todas aquelas pessoas que fazem bem, que são amigas, que são solidárias, né, que compartilham o que está ao seu alcance para ajudar alguém, uma causa, onde não tem alguma coisa do tipo de querer algum benefício, algum tipo de recompensa. É alguém que dá, que doa, que compartilha, pelo simples fato de ser solidário. Todos nós, a grande maioria de nós que está no mundo, tem um pouco ou algum desenvolvimento nesse sentido. Então esse foi o tema sobre decisão de ser feliz. O próximo tema que eu gostaria de comentar, né, é sobre a perseverança. Perseverança, eu tenho aqui um texto, né, que é também de outro espírito, né. Bom, gente, nos meus comentários, depois que eu fizer a leitura do Evangelho, grande parte dele eu vou fazer uma ponte com algum autor espiritual. E naquilo que eu aprendi, né, eu não conheço outra doutrina religiosa no mundo onde espíritos tenham escrito as mensagens que não tenha sido pelo espiritismo. Grande maioria no Brasil, né? Grande maioria no Brasil e grande maioria, né,
no sentido no espiritismo. Tá bom? Tem outras religiões que também escrevem e tudo mais, né? Mas a grande maioria é espírita e é no Brasil, onde está a grande maioria dos médiuns, né? E aí o texto é um texto do espírito Meimei, né? Que ela trabalhou com Chico Xavier. Quem não conhece o médico Chico Xavier, né? Quem já ouviu falar em espiritismo, mediunidade, deve ter ouvido falar em Chico Xavier, né? E ela escreveu uma mensagem através dessa mediunidade, né? Num futuro a gente fala sobre o que é mediunidade, o que eu entendi até hoje, né? Sobre isso, né? E aí tem uma mensagem que ela é muito linda para mim. Com frequência eu ouço o áudio, né? Que tem o áudio, né? Na voz do Chico Xavier, tanto quanto tem o texto, né? E aí a mensagem diz o seguinte: ela é muito importante para mim e para aqueles que passam por desafios e às vezes não encontram uma porta de saída, né? Esse tema é para falar sobre a perseverança. A perseverança, e é o texto que tem assim, vou me aproximar mais uma vez, né? Que fala sobre confiar sempre. Diz assim: confia sempre. Mensagem do Espírito Meimei. Desculpa se a minha cara fica muito próxima do vídeo, que eu estou me aproximando do microfone, gente, tá bom? Mas é para ler o texto. Só isso, tá? Confia sempre, diz assim o texto. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, de que amanhã será outro dia. Autor Meimei, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Gente, esse texto é lindo, né? Ele fala, esse texto, sobre a perseverança, a fé. Para a gente acreditar em Deus, acreditar em Jesus. E veio logo a lembrança aqui. No Senhor Jesus, né? Tem uma passagem que diz assim, né? Crede em Deus, crede também em mim. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. O tema do último trecho último capítulo de hoje que a gente vai falar. Eu venci o mundo. Todos nós, em um momento da nossa vida, né? Já passou, vai passar, ou está passando por um desafio, uma aflição, ou uma carência, seja ela no sentido emocional, psicológico, mental, físico, material. Todos nós temos, às vezes, né? Porque sofrimento, ele não escolhe posição social, ele não escolhe região. O sofrimento é da alma, né? Rico, pobre, pessoas saudáveis fisicamente, ele não escolhe. E o sofrimento não é imposição. O sofrimento, ele é escolha nossa. Eu vou dizer porquê, eu vou comentar por que eu digo que o sofrimento é escolha nossa. Na minha interpretação, gente, por favor, tá? Quando eu permito que os desafios do mundo modifiquem a minha fé e minha esperança, e permito que os desafios do mundo, os problemas do mundo, ditem o meu estado emocional, a minha maneira de ser, se eu deixo de ser uma pessoa solidária, fraterna, amiga, se eu deixo de ser irmão do meu irmão amigo, irmão do meu inimigo, no sentido de que eu não devo interditar o bem que eu faço,
Bom, eu estou permitindo que o sofrimento, ele me altere aquilo que eu elegi para a minha vida. Isso só depende de nós, gente. Porque para você, talvez, esse problema seja grande o bastante que você possa dizer, se você estivesse passando pelo que eu estou passando, nós não devemos nunca julgar que o nosso sofrimento é maior ou menor, ou que nós sofremos mais ou menos, ou que o outro sofre mais ou menos. Isso não deve ser feito por nós. Porque o Senhor Jesus diz assim, né? Não julgueis, ó não julgueis. E eu vou me ater no sentido de que julgar, no sentido de dizer que, isso é fichinha. Por exemplo, isso é uma questão que é muito popular no Brasil, no mundo. Muitas pessoas fazem mau juízo sobre o problema emocional psicológico da depressão. Gente, quem nunca passou por um problema não tem referência nenhuma para dizer o que é depressão, só quem vive isso. Então a gente nunca deve dizer que a dor do outro é, para nós, ou no nosso conceito, pequena. Cada um carrega a cruz que faz jus. Não é mesmo? Cada um colhe aquilo que planta. Cada um é responsável por aquilo que cativou. Um dia a gente vai comentar sobre a questão da reencarnação e a gente vai fazer a reflexão de que muitos problemas que passamos por hoje, eles não têm ligação com a vida presente. É um resultado de uma causa, hoje é o resultado de uma causa, de uma conduta, de uma ação, de uma vida que eu levei em outras vidas. E nós estamos resgatando em suaves prestações. Então, gente, devemos confiar sempre. Confiar em Deus, confiar em Jesus. Para aqueles que têm Deus e Jesus nesses nomes, nesses rótulos, mas o nome perfeito são esses, né? Deus e Jesus. Para aqueles que já conseguiram interpretar a mensagem de Jesus. Mas não significa que aquele que é de outra religião e chama Deus de outro nome não tem fé em Deus. Ele tem fé em Deus. Ele pode chamar de outro nome, mas ele tem fé. Tá bom? A gente já comentou sobre isso em outro vídeo. Porque não importa o rótulo, como você conceitua, como você classifica a pessoa, o espírito, a divindade, o ser criador. Aquele que você, para você, na sua interpretação, representa o governo do universo e do mundo. Isso não é importante. O importante é que o seu coração esteja ligado com o bem, com a bondade, com aquilo que a gente tem comentado nos nossos vídeos. Então, gente, a gente não deve perder a fé. Devemos ser perseverantes. Confiar em Deus, confiar em Jesus e confiar em nós. Que eu tenho capacidade de superar o desafio. Tá bom? E para terminar o nosso tema de hoje, que já passam de 1h e 15 minutos de vídeo, nós vamos falar sobre o bom ânimo. Que vai fechar, fazer a ponte, como comentei no início do vídeo, né? Com tudo isso que a gente falou. E diz assim, uma mensagem mais uma vez, tem um canal, uma página, que é do Movimento Espírita, que se chama Momento Espírita. Esse canal é o Momento Espírita, né? Ele fala de mensagens sobre a vida, né? O sentido da vida e tudo mais, né? Eu vou ler a mensagem, gente, e eu acho que a mensagem vai resumir tudo, né? Gente, como eu falei, né? Eu vou sempre estar fazendo mensagens espíritas, mas eu não estou defendendo o espiritismo. Eu não sou espírita, eu sou espiritualista, mas eu bebo da mensagem espírita de alguns autores e de alguns canais. Porque na minha interpretação eles são muito fiéis à mensagem de Jesus, como eu entendo. E foi neles que eu me tornei uma pessoa assim, muito, vamos dizer assim... Foi nesses textos, nesses livros, que eu tive uma interpretação muito, muito boa sobre a grandeza de Jesus. Tende bom ânimo, diz assim. Quem de nós está isento de dificuldades, problemas e dores ao longo da vida? Quem consegue atravessar uma existência toda sem momentos de tristeza, processos dolorosos, perdas, angústias ou sofrimentos? Isso se dá porque as dificuldades e dores, as aflições
e tormentos da existência têm uma razão de ser. Se assim não fosse, Deus, sendo bom e justo, Pai amoroso e ciente de tudo o que nos ocorre, não ofereceria as dores e aflições para o nosso cotidiano. Entendemos que as dificuldades morais ou físicas presentes em nossas vidas fazem parte do processo evolutivo em que nos encontramos. Ciente disso é que Jesus nos alertou, de maneira clara, que no mundo teríamos aflições. Porém, não esqueceu de nos recomendar bom ânimo, para que como ele pudéssemos vencer o mundo. Este é o grande desafio da existência aqui na Terra, vencer o mundo. Naturalmente, se analisarmos a vida apenas como o pequeno espaço que se estende do ventre materno ao túmulo, se tornará difícil entendermos os porquês e as razões dos sofrimentos. Verdade que algumas aflições e dificuldades são próprias de nossas ações impensadas, de nossa imprudência. Quantas pessoas, quantos passamos por agruras financeiras apenas por sermos imprevidentes e gastadores contumazes? Quantos somos aqueles que padecemos doenças e males físicos simplesmente pelo descuido do corpo ou pelos excessos que cometemos? Entretanto, há um grande contingente de dores que a vida nos oferece que não são consequência de ações do hoje, do agora. Dores que não conseguimos explicar. Afinal, como entender a dor imensurável de uma mãe despedindo-se do filho que retorna ao mundo espiritual, deixando um imenso vazio em seu coração? Como explicar crianças em tenra idade tendo que lutar contra doenças terríveis que lhes minam a saúde e lhes exigem dolorosos processos de tratamento? Como espíritos imortais que somos, sempre retornamos às lides da terra com lições a serem aprendidas. E, não raras vezes, esse aprendizado se dá sob o signo do sofrimento e da dificuldade. Não se trata de castigo divino, mas da nossa condição de aprendizes renitentes e teimosos. Como a lei divina é de progresso e melhoria, mesmo os mais teimosos, mesmo os que tropeçamos, ou em outras oportunidades, temos sempre novas chances de aprendizado e de burilamento pessoal. Assim, as aflições do mundo são oportunidades de resgate e aprendizado. O que hoje nos mostra como imensa dor, a ponto de pensarmos que enlouqueceremos, amanhã veremos que foi momento de amadurecimento, de mudança de valores, de conquistas de virtudes. Por isso, o conselho de Jesus tem de bom ânimo. Se hoje a dor nos chega, se estamos sob o maremoto de aflições, armemo-nos de fé, coragem e bom ânimo, entendendo que Jesus será sempre o bom pastor a nos amparar, a fim de que, como Ele, nós também possamos vencer o mundo. Redação do Momento Espírita, em 29 de abril de 2014. Muita coisa se pode refletir sobre essas coisas. Redundância, né? Muitas coisas se podem refletir sobre esses assuntos, né? Bom, gente, mas eu acredito assim, que nós não devemos desistir de nós mesmos. Nós nunca deveremos enveredar pela renúncia da nossa vida. Nós nunca devemos deixar que os desafios ditem a nossa conduta. Nós nunca devemos deixar que a pessoa desafio ela nos obstaculize, nos paralise. Pode causar limitações, dificuldades, pode nos atrapalhar. Mas nunca se esqueça, gente, que tudo está sob o controle de Deus. E nada no universo está obscuro ou encoberto da consciência divina, que tudo sabe.
E como o nosso mundo é um mundo de escola, desafio, experiências são lições, então nós devemos pensar assim, gente. Se você, você que está vendo esse vídeo, passa por algum tipo de aflição, de dor, de desafio que ainda não conseguiu superar, se esse problema é de fora, que influencia você por dentro, seja ele no seu ambiente familiar, seja ele na sua vida, para quem tem relacionamento com outra pessoa no sentido de consórcio emocional, da questão das pessoas que têm um outro companheiro, uma companheira, seja da sua família, seu parente, seja o seu pai, sua mãe, ou aquele que representa a pessoa da sua família sanguínea, ou da sua amizade, ou do seu ambiente de trabalho, na sua rua. Ou seja, se alguma coisa de fora, que não depende da sua pessoa, impedir, ditar a norma da conduta dessa pessoa, e se você já bateu muitas portas, buscando solução, orientação, se você já buscou orientação e não conseguiu respostas que talvez resolvesse o dilema da sua vida, da sua dúvida, podemos pensar que talvez tenha faltado bater numa porta. Numa porta que está bem próxima de nós. Uma porta que se chama eu interior. Talvez eu precise fazer uma viagem. Desculpa usar esse termo, gente. Não me leve a mal. Talvez eu precise sair um pouco do meu mundo. Talvez eu precise conhecer uma paisagem que eu ainda não apreciei. A viagem que nós precisamos fazer, é a viagem para dentro de nós. A viagem que eu faço um mergulho interior. Um mergulho para dentro de mim. Eu me olho no meu mundo interior, observo o que sou, como estou. Eu posso observar, talvez, como é a minha vida emocional, como é a minha vida mental, como eu exteriorizo isso para fora de mim. Desculpa a redundância. Como é que eu me porto para fora de mim, com aquilo que eu sou dentro de mim? Será que eu não estou enganando a mim mesmo? Será que eu não estou me lesando? Será que eu não estou me permitindo ser honesto comigo mesmo? Será que eu não estou permitindo ser natural? Será que eu não quero transparecer para fora de mim que eu sou uma pessoa frágil? Todos nós somos, em algum momento. Porque tem desafio que talvez eu não tenha vivido e que eu não sei qual vai ser a minha conduta. Será que aquela explosão de um momento ou de outro da minha vida, aquele grito, pode ser talvez um pedido de socorro? Pode talvez um farol, uma buzina que quer evitar um acidente, para que aquele que atravessa o nosso caminho não bata no carro da nossa viagem, do nosso transporte. Talvez aquilo que eu exteriorizo, ou quando eu me encolho muito, e me guardo, e não busco talvez alguém que possa me ouvir, ou talvez eu tenha buscado alguém, e esse alguém talvez não tenha me ouvido, ou talvez se me ouviu, talvez não tenha comentado, porque eu gostaria que talvez me ajudasse a refletir. Precisamos bater na porta do coração nosso. Porque Paulo, em uma passagem, diz:
Vós sois o templo de Deus. Quando o Senhor Jesus encontrou a mulher samaritana no poço, né, de Jacó, e falou que, para ela no momento da passagem, né, vós adorais o que não sabeis. Ele depois comenta, haverá um tempo que não se adorará nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum, como se adora no momento. Porque Deus procura tais que o adorem em espírito e verdade. Bom, a religião é muito digna, muito nobre, quando eu a busco para encontrar Deus naquele ambiente, naquele templo religioso, para comungar, seja qualquer religião que eu esteja, desde que ela tenha um sentido de promover a fé. Eu não vou comentar sobre as religiões porque eu tenho uma visão que eu adotei para a minha vida e eu não tenho religião. Porque eu tenho Deus no meu coração e tenho Jesus no meu coração. E eu não tenho rótulos religiosos. Eu comentei isso no primeiro vídeo e no segundo vídeo. Então, talvez eu, você, ou a pessoa que esteja passando, já passou, ou vai passar, precisa bater na porta do coração, olhar para dentro de si e fazer essa pergunta. O que é de fato que me limita? O que é de fato que me causa prejuízo? Porque o Senhor Jesus foi muito bem claro quando disse: não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai da boca do homem. Então, eu devo me fixar no sentido de que, se aquilo que me causa prejuízo vem de fora, eu devo ter apenas maturidade para saber administrar isso. Eu devo exercer o meu livre-arbítrio. Mas o meu livre-arbítrio não deve prejudicar meu semelhante. Quando o meu livre-arbítrio, que é no sentido de que eu faço aquilo que me é lícito, para aquela pessoa talvez aquilo que seja lícito chegue ao ponto de prejudicar alguém, é a interpretação dessa pessoa, é o limite que ela se encontra. Mas eu devo adquirir maturidade e responsabilidade que o meu livre-arbítrio deve ter o limite de respeitar o direito do outro. Diz um ditado popular, né, que o meu direito termina quando começa o do meu semelhante. Ou seja, eu devo exercer uma vida de relação social onde exista distribuição equilibrada, equalitária de direitos e deveres. E no sentido de quando eu passo por sofrimentos e eu permito que o outro, a situação, a experiência, influencie na minha norma de conduta, eu estou deixando de exercer o meu livre-arbítrio, o meu direito de colocar um limite. Isso é uma questão psicológica. Não, isso me prejudica. Talvez essa pessoa continue assim. Eu não vou permitir. E eu não preciso falar nada com a pessoa. Eu não preciso impor nada com a pessoa. Isso é uma questão íntima. Eu não preciso nem exteriorizar isso. Eu devo fazer de uma maneira que bom, até aqui eu compreendo, aqui eu acolho, mas daqui eu não concordo e eu não vou admitir que isso influencia na minha conduta. Eu ponho limite. E isso, né, é o que a gente deve refletir. Então a gente deve buscar o coração nosso, o nosso ser interior. Olhar como estou e como estou me tratando. Gente, eu vou parar por aqui porque já passa de 1h30. E num próximo vídeo a gente vai comentar mais um pouco sobre isso, tá bom, gente? Muito obrigado por você que permitiu ver uma parte, um trecho, ou chegou a ver todo o vídeo, né, desse tema de hoje. Eu já expliquei por que no início do vídeo, né, não teve no domingo passado, né, por causa que o acidente que aconteceu, né. Então eu agradeço, né, por a gente virtualmente quem comentar, depois eu vou responder quando eu ver o comentário. E a gente pode sempre estar refletindo, comentando. Se vocês quiserem sugerir temas para a gente conversar juntos, claro que não é live, né? Mas eu vou gravar e depois vocês comentam, né? Temas para a gente refletir juntos, né? Se eu tiver no meu conhecimento, o que eu puder entender, falar sobre o assunto, eu vou entender, eu vou refletir, eu vou buscar informação para a gente conversar, tá bom? Mesmo que seja assim, eu vou gravar e depois vocês comentam e a gente vai refletir juntos depois no outro vídeo, tá bom? Que Deus nos abençoe sempre e que eu tenha sempre Deus no meu coração, Jesus no meu coração. E não importa se Deus e Jesus para você ou para aquele que está me ouvindo, né, tem um nome diferente. O importante é que você tenha
uma vida de bondade, uma vida solidária e fraterna, né? Uma vida de equilíbrio onde você busque viver consigo mesmo e com aqueles com o qual você alcança na sua psicosfera social, uma vida de fraternidade, solidariedade, né? De aprender a viver e conviver um com os outros. E se nós amanhecermos no dia seguinte, né, para mais um dia de vida, devemos agradecer a Deus porque eu terei uma nova página para anotar um novo dia, onde cada momento do meu dia é o meu exercício de livre-arbítrio do que eu vou fazer do meu tempo, do uso fruto das possibilidades daquele dia novo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.